A democratização da leitura é a cada vez mais real. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Vocês já me viram falar aqui no canal sobre várias formas de ler livros digitais de forma gratuita. Eu falo isso em diversos vídeos misturando temas e também tem um especificamente só falando sobre isso. Inclusive, não deixe de conferir esse vídeo que ele tá muito legal, eu vou deixar o link para ele disponível aqui na descrição. E nós que já tínhamos várias possibilidades, agora temos mais uma. Uma que é ainda melhor do que todas as outras que eu já trouxe aqui. Eu tô falando dele que tá super bombado nas book redes essa semana. Tô falando do Mac Livros. Você ouviu falar dele? Se você ouviu falar, mas não sabe muito bem do que se trata, ou se você não viu nada sobre isso enquanto rolava sua timeline, eu te peço que considere se inscrever aqui no canal agora mesmo. Porque, além de te contar sobre essa iniciativa incrível, aqui no canal também tem sempre vídeos com dicas e recomendações de leituras incríveis para vocês. Bom, vamos lá. O que é o Mac Livros? O Mac Livros é uma biblioteca digital brasileira criada pelo Ministério da Educação. E essa iniciativa vem para ampliar o acesso à leitura de forma gratuita. Sim, grátis e na palma da sua mão. Lá tem mais de 1.700 obras, variando entre de domínio público e também contemporâneas de editoras. Adendo de correção é que, na verdade, são mais de 5.000 obras. Só que eu tava com o número 1.700 na cabeça e acabei falando isso na hora da gravação. Trazendo assim para nós diversidade de histórias, diversidade de autorias, ampliando muito o nosso acervo de leituras. Tem livros nacionais e tem livros gringos, tem livros para estudo e também para entretenimento. Disso não é um prato cheio para nós, pessoas leitoras. Aí você me pergunta agora, Alice, mas como é que funciona esse tal de Mac Livros? Como é que eu acesso ele? Como é que eu consigo pegar esses livros emprestados? Você pode acessar o Mac Livros pelo site ou pelo aplicativo. Para acessar pelo site é só digitar no Google Mac Livros e é o primeiro link que aparece. E pelo aplicativo é só você ir até a loja do seu celular, botar lá Mac Livros e aí vai aparecer o aplicativo para você baixar. Minha recomendação para vocês é que nesse momento em que o sistema acabou de ser lançado, vocês façam uso dele pelo site, porque o aplicativo, por ser algo novo, o que é super normal, novo, com muitos acessos, ele está apresentando alguns bugs. Então, usem pelo site, que é melhor. E não, você não precisa fazer isso apenas pelo computador, pode ser pelo celular mesmo, tá? Vai no seu navegador, procura Mac Livros no Google do seu navegador e aí acessa. E ele vai funcionar bem ajeitadinho para o seu celular, porque ele é tipo o Maratona App. Lembra do Maratona App? Que é aquele site maravilhoso onde a gente faz nossas anotações de leitura e a gente pode baixar o aplicativo do Maratona ou a gente pode acessar o site dele e funciona igualzinho nos dois lugares? Então, é o mesmo sistema. A gente vai conseguir ver direitinho as coisas, mesmo que seja pelo site no celular. Mas independente de por onde você escolha acessar, quando você vai iniciar as coisas, é tudo igual. Você vai, entrar no site ou no aplicativo e chegando lá, você vai entrar com a sua senha Gov. Sabe a senha Gov que serve para um tudo atualmente? Que com certeza você tem por causa disso, porque tudo hoje a gente resolve com senha Gov, que é nosso CPF e a senha. Então, você vai acessar assim. Se por algum acaso você não tiver um acesso Gov, é só criar, é super rápido. É seu CPF e uma senha. Quando você entrar, vai aparecer essa opção aqui para você marcar as suas preferências em relação a leituras. E pronto, gente, é só isso. Agora é só acessar buscando o que você quer. E logo de cara, quando você entra no site ou no aplicativo, você já vê uma diversidade de coisas ali para vocês já explorarem de cara. Tem as coisas que estão mais em alta, já tem algumas subcategorias. Por aí você já pode encontrar a sua próxima leitura. Simples, né? Mas assim, relembrando, é uma plataforma nova. Por ser uma plataforma nova, ela pode apresentar alguns bugs, e isso até pelo site também. Eu fiz um teste para vocês verem que, buscando o nome do livro pela barra de pesquisa, eu não o encontrei. Mas você pode achar de outra forma.
A gente sempre encontra um jeitinho de conseguir resolver as coisas. Então, ao invés de você ir direto, botar o nome do livro para tentar encontrar ele, vai em categorias. E nas categorias, você vai ver que tem várias categorias aqui, de vários tipos de histórias diferentes, e dentro delas você pode encontrar o livro que seja do tipo que você mais busca. Eu tô avisando logo isso, gente, porque algumas pessoas já relataram, né, que aconteceu esse problema de não conseguir encontrar pelo título e foram por esse caminho das categorias. É por isso que eu tô falando para vocês, porque eu dei uma pesquisada bastante para ver como é que tava funcionando, se tava rolando de boa para todo mundo, o que as pessoas acharam, o que estavam achando, se teve algum bug. E é normal acontecer isso no início, porque foi lançado essa semana. Eu tô lançando esse vídeo no primeiro final de semana de quando foi lançada essa iniciativa. Então é normal haver bugs, é normal nem tudo funcionar corretamente. Mas com o uso das pessoas e com os retornos delas falando dos bugs que estão acontecendo, as coisas serão corrigidas. Agora, como funciona para poder pegar um livro emprestado? Quando você encontrar o livro, você vai clicar nele, né? E aí vai aparecer a opção em azulzinho pegar emprestado e ler. Então ela pode estar do lado ou embaixo, depende de como esteja funcionando aí a dinâmica da configuração de por onde você está acessando. Quando você clicar para poder pegar emprestado e ler, vai aparecer algumas informaçõezinhas importantes, como por exemplo a devolução em 14 dias. Porque lembra que eu falei a vocês que isso aqui é uma biblioteca digital? Então, por ser uma biblioteca digital, você tem que devolver o livro em 14 dias. Tal qual uma biblioteca física, que quando você quer pegar um livro emprestado, você chega lá, dá o seu nomezinho, seus dadozinhos, e aí você pega o livro emprestado por um período de tempo que eu não me lembro mais quanto tempo é. Tem muito tempo que eu não vou na biblioteca. Mas, se não me engano, também são 14 ou 15 dias. E aí você tem o livro por esse período de tempo, e depois desse período de tempo você tem que devolver o livro, ou se você não for devolver e precisar ficar por mais um tempo, você vai lá mais uma vez e renova esse livro. Se não me engano, pode renovar até 2 vezes seguidas. E no Mac Livros vai funcionar igual uma biblioteca física. Tá vendo como é simples? E tudo isso na palma da sua mão, porque você vai fazer pelo celular. Existem alguns livros que estão mais concorridos que outros. E isso porque dizem que brasileiro nem lê, né? E por causa disso, podem ocorrer limites de empréstimos. Então pode ser que você chegue lá para poder pegar um livro emprestado e quando chegar lá, vai estar dizendo que o limite já foi excedido. Lícia, mas por que tem limite se é digital? Eu não vou saber te explicar exatamente o porquê disso, mas eu acredito que possa ser por uma questão de licenciamento da obra. Tipo nas plataformas de streaming, né, que a gente tem alguns filmes e séries que não são da plataforma e por causa disso, depois de um tempo, eles desaparecem. Isso quer dizer que a licença para aquela obra estar lá ela expirou e ela precisa ser renovada. Então eu acredito que seja alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Se você souber a resposta, deixa aqui nos comentários, por favor. Mas se você for pegar um livro emprestado e ele der como limite de empréstimo, é fácil de resolver isso. Você vai entrar na fila. Você vai entrar numa fila de espera esperando o livro estar disponível novamente. E pensando que os livros eles são devolvidos num período de 14 dias, não vai demorar tanto para o livro estar disponibilizado para você ler também, né? Então entre na plataforma e explorem tudo que tem por lá. Lá tem muitos livros, gente, muitos livros. Tem livros nacionais de diversos tipos. Tem livros LGBTQIA+. Gente, eu fiquei tão emocionada quando eu vi isso. Porque, assim, significa tanto a gente ter um lugar onde a gente pode ter livros que a gente possa se ver e os ler de forma segura. Sabe quantas pessoas LGBTQIA+, querem ler livros onde se vejam e elas não podem fazer isso porque elas vivem em lares conservadores que não as deixam ter esses livros? Quando elas têm, às vezes, é só um livro que a capa não demonstre o que tem no livro. Eu uma vez falei sobre o livro Ela Fica com a Garota e uma pessoa comentou que queria muito ler, mas ela não podia ler porque a capa é muito explícita. Explícita no sentido de dizer que na história são duas mulheres que ficam juntas. Então, aqui abre margem para pessoas poderem ler histórias em que elas se vejam de forma segura. É bizarro pensar que um livro pode botar alguém em risco, e não porque o livro tem teor perigoso, mas porque
é perigoso para a pessoa ter esse livro dentro de casa com as pessoas que moram com ela. Sem falar também da possibilidade das pessoas conseguirem ler histórias que antes elas não podiam conseguir ler porque elas não tinham dinheiro para comprar essas histórias. Então essa é uma porta enorme para poder acessar livros que antes não eram possíveis. É uma porta de acesso para a gente trocar o tempo de tela que a gente tem acessando um monte de informação danosa que só faz mal para nossa cabeça e, consequentemente, para o nosso corpo, por tempo de tela de qualidade, através da transformação que a literatura pode fazer na nossa vida. É leitura de qualidade na tela do seu celular, de graça. Eu já falei para vocês mais de uma vez o quanto a literatura salvou minha vida. E ela pode salvar de vocês também. E aí, ficou com alguma dúvida? Se ficou, deixa aqui nos comentários que eu vou em busca das respostas para trazer para vocês. E me conta nos comentários também se vocês gostaram dessa super novidade. Você já acessou o Mac Livros? Já pegou algum livro para ler? Para mim, é extremamente incrível trazer para vocês mais uma forma de ler livros de forma gratuita. E agora com um acervo ainda maior. Por isso eu te peço para deixar gostei nesse vídeo se você gostou das informações que eu trouxe aqui e também de compartilhar ele com alguém que você sabe que ama ler, mas ainda não sabe dessa super novidade que é o Mac Livros. Vamos a cada vez mais tornar possível a democratização da leitura. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!